bom dia! Mais um Questão de Direito, a sua aula, né, sua aula online aqui na TV Cresce, feita com muito carinho, com muito amor, para que você possa evoluir. O tema de hoje é muito importante. Nós sabemos que no Brasil nós temos sim um mercado de imóveis irregulares. O corretor de imóveis sempre deve buscar fazer a venda, a compra e venda de imóveis regulares. É o correto. E quando faz uma compra e venda de imóveis irregular, ele precisa ver o que ele está fazendo. Tomar muito cuidado. Por quê? Porque ele não pode induzir o cliente a erro. E para não induzir o cliente a erro, seja o comprador ou o vendedor, ele precisa entender como que funciona essa questão de domínio, registro, propriedade e posse. São situações, são conceitos separados, né? Bem diferentes. O que é propriedade, professor Júlio? Propriedade é domínio, é registro. Quando eu falo propriedade, é o seu nome lá no cartório de imóveis, na matrícula de propriedade. A matrícula de propriedade pode ser chamada de matrícula, pode ser chamada de transcrição, mas fato é que quando eu falo de certidão de propriedade, só o cartório de imóveis pode fornecer isso. O brasileiro, nós não aprendemos isso na faculdade, na escola. Muitas vezes nós confundimos escritura pública com registro. Não tem nada a ver escritura pública com registro. A escritura pública, segundo o artigo 108 do Código Civil, ela deve ser feita de forma obrigatória toda vez que a transação imobiliária seja feita acima de 30 salários mínimos. Então eu sou obrigado a fazer escritura pública para que eu consiga registrar essa escritura pública. Fazendo o registro dessa escritura pública, eu tenho um imóvel regular. Legal, está no meu nome, eu tenho a propriedade, o domínio, o registro. É um requisito. Não dá para registrar um imóvel no cartório de imóveis sem antes ter feito a escritura pública. E não só a escritura pública. O tabelião de notas, né, o escrevente, quando lavra a escritura pública, ele vai exigir também o pagamento do tributo, o comprovante do pagamento do tributo de transmissão. Então, temos aí pelo menos 3 etapas. O recolhimento do tributo de transmissão do imóvel, isso vai ser conferido, fiscalizado pelo tabelião de notas, pelo escrevente, vai ser lavrada a escritura pública e a partir do momento que foi lavrada a escritura pública poderá ser levado a registro, pagando sim as despesas necessárias com o cartório, tanto no registro como ao tabelião de notas. Muita gente tem escritura pública e fala assim, meu imóvel está regular, está no meu nome, olha a escritura pública aqui. Cuidado, tá? A escritura pública não quer dizer que o imóvel esteja no seu nome. Escritura pública, você usufruiu sim de um procedimento para fazer o registro, mas não posso defender que o imóvel está no seu nome. Não está. Então cuidado. Muitas vezes o sujeito é induzido a erro, ele acha que tem uma escritura pública, aparece o papel timbrado do cartório, pronto, está no meu nome, está resolvido, eu tenho uma segurança total. Não é verdade. Na verdade, para que você tenha o registro de fato, precisa registrar no cartório de imóveis. Cartório de imóveis competente. Não posso registrar onde eu quero. Outra confusão que é feita, além de domínio e posse, é do registro e averbação. O registro são atos de transmissão. Quando eu transfiro para você o imóvel, eu faço o registro. Quando eu faço o inventário formal de partilha ou através de escritura pública, eu faço o registro. A transmissão em vida ou em morte é feita através do registro. A averbação são os atos da vida. Nós temos a lei, que é a chamada Lei dos Registros Públicos no Brasil, que é a Lei 6.015. Essa lei de registros públicos trata muito bem e esclarece aí diversas situações dos serviços cartorários e também do registro público no Brasil. Segundo a Lei 6.015, nós só temos aí o registro da propriedade realmente quando o imóvel está no nosso nome, né? Nós não temos como fugir disso. Volto a falar, antes de 73 era chamado de transcrição, após 73 matrícula. Registro é transmissão, hein? Averbação, segundo a Lei 6.015, nós temos aí pelo menos 21 modalidades de averbações no Brasil. 21, hein? Várias modalidades de averbações aí que você pode usufruir. Casou, se divorciou, morreu, não é isso? Ficou viúvo, viúva, eu posso fazer essa averbação. Existe a averbação do compromisso de compra e venda, para dar segurança jurídica, evitar a dupla, tripla venda. Existe a averbação premonitória, existe um processo em andamento, eu consigo fazer a averbação para que eu consiga, de certa forma, resguardar os direitos do meu cliente. Então tem muitas averbações diferentes, com objetivos diferentes. Vale a pena lembrar também que dentro desse cenário, né, muita gente fala, só é dono quem registra. Claro, o corretor de imóveis, o comprador, o vendedor, tem que observar, sim, que a compra e venda devidamente feita, regular, ela é segura para todo mundo.
Mas não podemos deixar de lado o que acontece no Brasil, que é a compra e venda de imóveis regulares. Nós precisamos entender esse contexto. Claro, sempre temos que buscar a compra e venda regular, mas não dá para fechar os olhos e não ver o que acontece. Nós temos um fluxo aí de pelo menos, nos negócios imobiliários, pelo menos aí 50% a 40% dos negócios imobiliários são feitos através dos contratos de gaveta. É uma realidade. Não estou falando que está certo, também não estou criticando, mas é uma realidade. Estamos aqui na nossa aula de hoje para discutir como se fosse uma pós-graduação, a coisa como ela é, a realidade. Não adianta a gente criar um cenário teórico, é a prática, é assim que funciona no Brasil. Muita gente vende o imóvel irregular porque não sabe nem que esse imóvel está regular. Ou ainda, vende irregular porque não tem dinheiro, condições financeiras de regularizar esse imóvel. Então vende o que pode vender. O problema não está só na venda do imóvel irregular, que não é bom para o Estado, para o município, para a União, para a segurança jurídica do negócio. O problema é que muitas vezes esse negócio é mal feito. A compra e venda de um imóvel irregular, eu preciso tomar muito cuidado. Tem que ser o contrato adequado, o contrato correto. Se eu faço uma compra e venda onde o contrato não é o adequado, o correto, o comprador vai ter dor de cabeça, vai ter prejuízos e dificuldade para regularizar esse imóvel. E essa dor de cabeça pode também sobrar para o vendedor. Então, muita atenção, hein? Quais são os contratos, então, quando eu vou vender um imóvel de herança? Qual que é o contrato quando eu não tenho registro? Vamos classificar, então, para ficar bem didático. Nós temos aqui, ó, primeiro cenário, hein? Primeiro cenário é o imóvel regular. Legal, domínio, registro. Quem tem o registro, vende o registro. O comprador tem condições de pagar as despesas, recolhimento de tributo, escritura pública e depois o registro. É a melhor situação para o comprador, para o vendedor, para o corretor de imóveis. Mas se esse negócio for feito em virtude de um imóvel que a documentação é irregular, não estou falando de irregularidade em relação a questões ambientais, não é isso, hein? Crimes ambientais, área de APP, área de preservação ambiental, não é o assunto nosso de hoje. O assunto nosso de hoje é como vender um imóvel de forma legal, conforme a jurisprudência e a doutrina, que seja um imóvel de herança ou um imóvel sem registro. Como que funciona esse negócio? Como que é feito de forma que realmente tenha validade jurídica? Não estou falando aqui de crimes, né? Não estou falando de venda, compra e venda de imóveis que não tenham respeitado normas de direito ambiental ou ainda normas, né, de área de APP, área de preservação ambiental, imóveis tombados. Não é isso, hein? Nós estamos falando da realidade do nosso país. Muitos imóveis são vendidos, os negócios imobiliários acontecem com imóveis irregulares. Existe um fluxo nesse mercado muito grande, porque, volto a falar, o brasileiro não tem conhecimento do que é registro de verdade. Especialistas esclarecem muito bem que quando você vai comprar um imóvel, o ideal é que você tenha guardado ali um reservinha de pelo menos 8% do valor do negócio. Porque se você compra um apartamento de 250 mil, 300 mil, 400 mil, 100 mil, não interessa o valor, se você tem 8% guardado, você consegue fazer a documentação imobiliária completa. Claro, desde que esse imóvel esteja regular, né? Eu estou falando da documentação imobiliária para você transferir para o seu nome. Se esse imóvel existe uma irregularidade maior, falta de inventários, né, não foi feita a transmissão, mas foi feita a verbação, então vai gastar mais. Nós temos o cartório como delegação do Tribunal de Justiça estadual. Então pode ter uma diferença. Pode ser que em alguns estados você gaste menos. Então aqui a ideia é 8%, mas tem estados aí que você vai gastar um valor menor. Então tem que ficar atento ao local que você está trabalhando. Olha só que interessante. Quando eu falo dessa posse, então, toda vez que eu venda um imóvel que eu não tenho registro, só tem um jeito, só uma forma de vender esse imóvel de forma correta. Fazer o contrato adequado. Qual que é o contrato, professor? Quem não tem o registro só pode vender o que tem. Se eu não tenho o registro no meu nome, eu não posso vender o registro. Eu não tenho o registro, eu só posso vender o que eu tenho. Registro é uma coisa só. Quem não tem registro, tem o quê, professor? Fala a verdade para mim. Fala. Posse. Não, professor, eu fico chateado, não fala assim. Eu tenho que falar a verdade, né? É posse, não adianta, não tem jeito. Mas eu tenho escritura pública. É posse. Mas eu tenho formal de partilha no meu nome, mais 3 irmãos, 3 herdeiros. É posse. Professor, estou chateado. Vou até tomar um copo d'água. Então toma um copo d'água aí. Não tem jeito, é posse. Temos que ser realistas, né? Registro é uma coisa só. Pronto.
Tudo que não seja registro, o que você tem é posse. Não é feio falar que você tem posse, é a realidade. O mal é que muitas vezes a gente compra uma coisa, compra um objeto, um bem, no caso um bem imóvel, acreditando no que a gente quer, né? Nós temos que comprar o que a gente realmente estamos comprando. Quando você compra um imóvel irregular, você está comprando a posse. E aí sim o contrato, o nome desse contrato, qual que é? Cessão de direitos possessórios. Para ficar bonito o título, o ideal é cessão de direitos possessórios e afins, qualquer outro direito. Toda vez que você compre, que você venda um imóvel irregular, que não esteja no seu nome, é posse. Cuidado, muitos operadores do direito, muitos corretores, tudo é compra e venda, né? Não é assim. Compra e venda, precisa tomar muito cuidado. A compra e venda acima de 30 salários mínimos tem que ser feita através da escritura pública. A compra e venda precisa também, além da escritura pública, para respeitar o artigo 108 do Código Civil, a compra e venda tem o pagamento à vista. Segundo a doutrina, a jurisprudência, o pagamento à vista deverá ser feito em até 30 dias. Continua sendo à vista. Cuidado. Muitas vezes não é o compra e venda, é um compromisso, né? Se você compra e você vai parcelar direto com o proprietário, é compromisso. O mesmo acontece também com, sim, com a promessa. Eu comprei um imóvel na planta. Antes desses contratos, eu sempre oriento os corretores, os advogados, alunos das nossas pós-graduações, que um negócio imobiliário é um negócio de peso, de muita responsabilidade. E tudo que a gente faz por etapa fica bem feito. Então eu oriento você que está nos assistindo, comprador, vendedor, corretor, advogado, aluno da pós-graduação, eu oriento a você, né, orientar o seu cliente, ou em causa própria mesmo, fazer sempre um contrato preliminar. O contrato preliminar, 2 folhas, 3 folhas no máximo, é só para fechar o negócio, valor, data de pagamento, quem vai fazer a escritura pública, quando vai fazer a escritura pública, qual a conta que vai ser depositada, quem vai ficar com os débitos, se tem débito condominial, se tem débitos de tributos. É só para bem detalhado. Simples, mas bem detalhado. E aí vai colocar, assim, nesse contrato preliminar, que vai ser feito um segundo contrato. Aí talvez já o contrato correto, que é a escritura pública de compra e venda, ou talvez um próximo contrato de gaveta também. Né? Então, faça por etapas, que é muito melhor, é muito mais seguro. Volto a falar, hein? Então, a compra e venda de posse, imóvel sem registro, o contrato adequado, não estou incentivando ou criticando, não, é a realidade do nosso país, hein? A nossa aula aqui é que nem pós-graduação. É uma aula com foco na prática, de forma didática e objetiva, com base na jurisprudência, na doutrina. Aqui não é teoria, aqui é abrir a nossa cabeça mesmo, para que possamos atuar melhor na nossa profissão. Então, o contrato adequado é a cessão de direitos possessórios e afins. Toda vez que existe uma compra e venda de posse, e posse você já sabe o que é, você não confunde mais com domínio, não é escritura pública, não é a carta de arrematação, né? Também não é a carta de adjudicação. Quando eu falo de domínio, é registro. Qualquer outra coisa que não seja registro é posse. Por isso eu volto a falar, comprei no leilão, não consegui registrar. O que eu tenho, professor? Posse. Mas a carta de arrematação está no meu nome. Você tem a posse, você não registrou. Mas é culpa do cartório, não interessa, você tem a posse. Não, professor, eu tenho uma carta de adjudicação. Não consegui registrar, você tem a posse. Eu tenho uma escritura pública, você tem a posse. Eu tenho um formal de partilha no meu nome. Registrou? Não, então você tem a posse. Toda vez que eu queira vender a posse, por algum motivo, eu vou usufruir do contrato de cessão de direitos possessórios e afins, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. O segundo contrato, que nos remete à herança, né, imóvel de herança, quando eu vou vender um imóvel que é objeto de herança, antes do inventário, no meio do inventário, o inventário está em andamento, ou até no fim do inventário. Porque o inventário não quer dizer que o imóvel vai ficar regular, hein? Muita gente faz inventário, mas por falta de condições financeiras ou talvez aí de informações, não faz o registro, né, do formal de partilha. E quando faz no cartório, porque o inventário eu posso fazer no cartório também, quando não tem menor, não tem testamento, não tem incapaz, o inventário, o grande objetivo é o formal de partilha no judicial e no cartório a escritura pública de inventário. Esses documentos eu consigo registrar. Eu posso ter feito o inventário no cartório judicial e não registrei. O que eu consigo vender também é a posse, né? Somente, exclusivamente a posse. É uma realidade. Então, cuidado, hein? Saiba o que você está vendendo. No caso da posse, a posse é um instituto sui generis. Apesar de aparecer no Código Civil, como em direitos reais, o estudo da posse em direitos reais, ela não é direito real. Ela tem um pezinho em direito das obrigações também.
que é sui generis? Sui generis é um ET, não tem definição. O conceito de posse ele é aberto, não tem uma definição. Por isso o contrato ele é bem típico, bem específico, esse contrato de cessão de direitos possessórios. Então vale a pena lembrar. Quando eu falo da venda de herança, nós temos aí realmente um contrato também bem determinado, que é a cessão de direitos hereditários. Toda vez que eu tenho parte na herança, eu seja um herdeiro, quando eu desejo vender a minha parte da herança, porque não tenho condições de fazer o inventário, ou também não quero, como que eu vou vender? Através de cessão de direitos hereditários. Cuidado, o ideal é que você faça sempre por escritura pública a cessão de direitos hereditários. E falo mais, hein? Quando tem outros herdeiros, é muito importante que tenha nessa escritura pública a anuência dos outros herdeiros. Eu falo sempre que é melhor você comprar de todos os herdeiros do que um só, né? Ou pelo menos compra de um herdeiro, mas tem que ter a anuência dos outros herdeiros. Mas cuidado, hein? Esse negócio de direito de preferência mudou muito. O direito de preferência no passado, ele era algo absoluto, hoje não. O direito de preferência hoje ele tem limite. O Superior Tribunal de Justiça, ele esclarece que o direito de preferência vai até o formal de partilha. Ou seja, saiu o registro, já foi dividido bem, acabou. Cada um vende para quem quer. Então cuidado, hein? Eu falo isso porque quem não é da área fica com aquela ilusão na cabeça. Ah, direito de preferência, vou pedir a nulidade. Você vai perder essa ação, hein? Precisa estudar o momento, né? O direito de preferência ele vai até o inventário e o registro do formal de partilha. Registrou, acabou o direito de preferência, hein? Cuidado com isso, tá? Então vale a pena observar que o direito de preferência já foi absoluto, hoje não. E eu acho certo. Eu acho certo porque é muito fácil, às vezes um herdeiro larga a propriedade, não quer nem saber. Depois ele fala, quem vendeu? Porque esse imóvel é meu também, né? Então, existe aquela discussão, a falta de interesse desse herdeiro. Então, por isso tem que ser levado em consideração também. Tá? Claro, respeitando os direitos de cada um, mas não dá para bater no peito e falar que o direito de preferência é eterno. Cuidado com isso, hein? Houve contrato por escritura pública de compra e venda, porém não foi levado a registro. Qual instrumento deve ser utilizado para fazer a venda? Se tem um contrato, uma escritura pública de compra e venda, não foi levado a registro, tem duas saídas. Talvez terminar o que não foi feito, fazer esse registro, ir atrás, né, desse vendedor, se ele estiver vivo, se ele estiver por aí, próximo, e fazer o registro. Aí o imóvel fica regular e você consegue vender com facilidade em relação à segurança jurídica em relação ao registro. Se isso for impossível, Jabs, porque sumiu, foi embora, morreu, aí não tem jeito. Aí o seu cliente ou você ficou nesse limbo possessório, caiu no buraco da posse, é posse. Aí o ideal é fazer um contrato de cessão de direitos possessórios para que o comprador, somando com a sua posse ou a posse do seu cliente, possa talvez fazer uma ação de usucapião e regularizar esse imóvel. Tem cura. Falar que a documentação imobiliária não tem cura, independente do vício, sempre tem. Muitas vezes é usucapião, pode ser uma adjudicação compulsória, existem diversas ferramentas, né? Recentemente, no escritório de advocacia nosso, nós conseguimos regularizar um imóvel que esse imóvel nunca teve registro. Engraçado, né? Numa região muito valorizada em São Paulo, mas ele nunca teve registro. Para ser sincero, o único registro que eu achei desse imóvel foi a certidão paroquial, lá da Igreja Católica. Isso nós estamos falando aí de pelo menos 90 anos. Né? Então, olha que interessante. Registro cartório não tinha. Existiu uma omissão. Um abraço para você. No contrato de compra e venda, existe uma ordem correta do título? Você coloca compra e venda ou venda e compra? Faz alguma diferença? Eduardo, tem nome sim. O contrato de posse é cessão de direitos possessórios. Direitos hereditários, cessão de direitos hereditários. Já na compra e venda, aquela compra e venda regular, o ideal é que você faça um contrato preliminar de compra e venda. E depois o segundo contrato, talvez seja já o contrato público, o correto, que aí sim é compra e venda, tá? Não tem essa ordem, não faz diferença. Compra e venda ou venda e compra. Isso daí não muda nada. O que é muito ruim, a gente vê colegas operadores do direito, corretores, que fazem contratos errados, né? Com o título errado. Se está comprando a posse, é posse, não é compra e venda, né? Não importa se é compra e venda e compra, mas quando você usa compra e venda ou venda e compra, né, você usa essa nomenclatura, dá a entender que o imóvel está regular e também pagamento à vista, tá bom? Um abraço para você. Ontem, para minha surpresa, descobri que um filho pode comprar o imóvel da minha mãe desde que o herdeiro concorde de anuência. É verdade? Verdade. Mirô, tem tanto boato bobo, né? Primeiro boato bobo, a partir dos 60 anos você precisa da anuência dos filhos para vender o imóvel. Não existe isso. Na verdade, o sujeito, enquanto ele tiver lustro, ele consegue vender os imóveis. O grande exemplo é o Silvio Santos. E em relação ao menor também, existe um boato bobo. Menor não pode comprar imóveis. Claro que pode. Menos que 16 vai ser representado.
16 aos 18 ele vai ser assistido pelos pais, pelo representante legal. Então é uma bobagem muito grande. Em relação aos direitos hereditários, o herdeiro, claro, ele pode dar anuência e pode ser feita a cessão de direitos hereditários, pode sim. Claro que tem que analisar o caso concreto para ver se tem direito de preferência realmente no meio, mas em regra sim, tá bom? Um abraço para você, Miro. Qual a maneira mais simples para regularizar um imóvel sem registro depois da morte dos meus pais? Fazer um inventário extrajudicial, carta de adjudicação ou outra forma? Décio, vem cá, vamos lá, vamos conversar que isso é importante, hein? Cuidado, eu sou muito sincero, hein? O professor que é muito atuante no direito imobiliário, não só como escritor de livros, mas também como advogado e também coordenador de cursos jurídicos. Então a gente vive isso, né? Tive a oportunidade de trabalhar em grandes instituições financeiras, na prefeitura, cartório, então a gente sabe o que está falando, né? A gente aqui não vem aqui para com um aventureiro, né? A gente vem com muita propriedade, com muito carinho, passar o que a gente estudou, passar o que a gente tem conhecimento. Cuidado com essa ação de adjudicação compulsória. Eu falo que é uma das ações mais traiçoeiras que tem. A ação de adjudicação compulsória é que nem a ação, quer ver? De exoneração. Exoneração de alimentos. Por quê? Normalmente o pai ou a mãe, fez 21 anos, não precisa mais pagar a pensão. E não é verdade, né? A pensão você vai pagar a vida toda, salvo exceção de quem recebe a pensão, né? Renunciar a esse direito através de uma ação de exoneração, ou o autor, né? Ou melhor, quem paga a pensão, ingressar com uma ação de exoneração. Então, um boato absurdo. E por que eu falo que a ação de exoneração é uma ação traiçoeira? Porque muita gente distribui essa ação de exoneração de alimentos achando que a ação ganha. E não é. Você tem que provar a possibilidade e a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. A mudança desse binômio. E o mesmo eu falo aqui, na ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória, cuidado, hein? Ela deve ser utilizada sempre numa situação que existe um compromisso de compra e venda, averbado ou não, tem até súmula que trata do assunto, e eu quero obrigar o vendedor a transferir para mim, porque ele não transferiu, e eu paguei ele. Então a ação de adjudicação compulsória é como se fosse uma ação de obrigação de fazer. Na falta, né, dessa anuência dele, a carta de adjudicação é para fazer registro. Tem muita gente que utiliza a carta de adjudicação, né, a ação de adjudicação compulsória, tentando outros meios, né, com outras estratégias, e essa estratégia não é bem-vinda no nosso judiciário, não, e muito menos no cartório. E cuidado, não é porque você ganha ação de adjudicação compulsória, você vai conseguir registrar. Quantos colegas advogados, corretores, eu vejo fazendo escândalo no cartório? Eu vou chamar a polícia, é desobediência, o juiz deu a sentença, tem que registrar. Não é assim. Cartório tem o princípio da autonomia, ele pode falar não. Então cuidado com isso, tá? É um entendimento errado, então cuidado. Quando eu falo de regularização do imóvel, tem várias formas. Talvez, pelo tempo que o seu cliente tem a posse, vale a pena fazer um uso capião, mas precisa analisar porque nós temos mais de 36 espécies de uso capião. Se usar o uso capião errado, perde a ação também, tá? O inventário tem, muitas vezes, que o inventário é impossível de fazer. Quando é um inventário só, vale a pena fazer um inventário, e é extrajudicial. Décio, o próximo programa que eu vou gravar agora, deixar gravado após esse, nós vamos falar assim, tá? Posso pedir uso capião de imóvel de herança, alugado ou imóvel urbano? Então não vai perder na próxima quarta-feira. Vou gravar aqui pra você, hein, com muito carinho, terminando esse programa aqui, essa aula aqui, tá? Não, programa aula, né? Esse é o objetivo aqui da gente, com muito carinho, de forma informativa. Então, Décio, depende muito da situação real, mas cuidado com essa carta de adjudicação. O inventário sempre é uma boa, fazer um inventário quando possível, a não ser que é uma salada de fruta, vários inventários, aí é melhor fugir para o uso capião, mas tem que analisar o caso concreto. Agradeço a todos que assistiram nossa aula, com muito carinho, se inscreva no canal do professor no YouTube, e envie o e-mail também que já apareceu para você, para que você possa concorrer ao livro. O livro eu vou fazer assim, eu vou sortear sempre na última semana do mês, e eu aviso na primeira semana do mês quem ganhou. Olha o e-mail aparecendo para você, tá bom? O objetivo do professor é ajudar você. Não tem outro objetivo aqui não. Eu costumo dizer que a gente está aqui por amor, tá? É informativo, tá? É aula. Aqui não é uma consultoria, não é advocacia, é aula, tá bom? Esse é o nosso objetivo. Um abraço para você, sucesso sempre. Tchau!